cumprimentar os membros que comigo compõem o painel, o Sr. Padre Lino Maia, o Dr. Alberto Silva e a moderadora, a Dra. Cátia Carvalho, Sua Excelência Reverendíssima Dom Amânio José Tomás, senhores provedores aqui presentes, autarcas, organizadores desta sessão de Economia Social, minhas senhoras e meus senhores. Em relação ao tema Novos Desafios do Setor Social, eu vou tentar fazer um enquadramento do que é o setor social e, em concreto, em particular, as Misericórdias Portuguesas. O setor social é assumido pela República Portuguesa e reconhecido na norma constitucional. Dividindo no seu ponto de vista conceptual, nós temos que distinguir o setor social do público e do privado. Se no setor público tudo é de todos, se no setor privado tudo é de cada um, no setor social tudo é das instituições. No ponto de vista jurídico, se no setor privado o objeto é a remuneração do capital, no setor social o objeto é o cumprimento de uma missão. E por isso o setor social não pode ser confundido com o setor privado e por isso também não se justifica designar o setor social por setor privado não lucrativo, pois no caso concreto das sociedades privadas tem por base o lucro e a remuneração do capital e na relação que o Estado tem com o setor social, que é o caso das Misericórdias, nós não visamos naturalmente o lucro, mas sim, portanto, como disse, uma missão. E a própria relação do Estado com estas instituições também marcam esta diferença. Com as Misericórdias e com as restantes organizações do setor social, as relações designam-se protocolos de cooperação, vincando a ideia de um mútuo compromisso em detrimento das convenções ou dos contratos que são celebrados com as entidades do setor privado. Como o setor social não visa o lucro e a remuneração do capital, como logicamente é legítimo que aconteça no setor privado, mas o que nos importa é apenas o resultado positivo da atividade, e aqui importa também referir que o resultado positivo é dito de propósito e não é o lucro. O resultado positivo serve para ser reinvestido no desempenho da nossa missão. E, portanto, as organizações do setor da economia social devem, na nossa opinião, ser acarinhadas e ser também protegidas pelo próprio Estado. E, se mais não fosse, a realidade torna evidente que o setor social é mais eficaz e mais eficiente que o próprio Estado. E aqui importa distinguir que, se por um lado o Estado deve defender que haja respostas sociais adequadas para fazer face às necessidades dos nossos concidadãos, o mesmo já não se pode dizer que o próprio Estado terá que as promover, mas sim tem que permitir que essas respostas possam ser dadas, nomeadamente pelo setor social. Fazendo um pouco de história, e nos últimos 40 anos, portanto, praticamente referindo-me ao período pós-25 de Abril, as Misericórdias asseguraram variedíssimas respostas no âmbito social, seja na área da terceira idade, hoje também designada por séniores, seja na área da deficiência, na infância e na juventude. Mais recentemente, as Misericórdias têm vindo a recuperar a sua tradição na área da saúde e sendo já hoje o maior parceiro do Estado na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. E, em particular, nos cuidados agudos, isto é, nos hospitais, com os hospitais que, em parte, já constituem a rede hospitalar das Misericórdias, mas também os hospitais que estão a ser devolvidos às Misericórdias, que foram, portanto, nacionalizados ou oficializados depois do 25 de Abril e que, ao abrigo do Decreto-Lei 138 de 2013, estão, portanto, num processo de negociação para ser devolvidos, portanto, legitimamente aos seus proprietários, que são, portanto, as Misericórdias.
E as Misericórdias, como sabem, têm mais de 500 anos. Têm mais de 500 anos e esta existência está perfeitamente plasmada pelo território nacional. E assumimos, em tempo de crise, uma importância e um papel decisivo no apoio aos nossos concidadãos e, em particular, aos mais desfavorecidos. Foi, seguramente, nos últimos anos e nestes últimos anos de crise, uma grande almofada social. Uma almofada social no apoio às pessoas mais carenciadas, abrindo cantinas sociais, como aqui já foi referido, apoio aos programas comunitários de apoio alimentar aos carenciados, aguentando muitas vezes respostas sociais, mesmo para aqueles que não conseguem fazer face às suas obrigações com o pagamento das comparticipações, e nunca nós, nesta fase como noutra, deixámos de cumprir a nossa missão de responder às necessidades da população e, em particular, como disse, aos mais desfavorecidos, não discriminando exatamente os mais desfavorecidos e, portanto, mesmo aqueles que, não pagando as suas comparticipações, nunca foram rejeitados por nós. As Misericórdias são também, em grande parte e muitas vezes, o primeiro, se não o primeiro, pelo menos o segundo empregador a nível local. E, portanto, há uma importância muito grande, um enraizamento na comunidade das Misericórdias portuguesas. E, como aqui já foi dito também, nos últimos 4 anos, de 2011 a 2014, o setor social, incluindo naturalmente as Misericórdias, foi aquele que mais emprego líquido criou, cerca de 45 mil empregos líquidos, exatamente muito parecido com o emprego criado pelo setor do turismo. E em contraponto, para perceberem, 2 setores da atividade, nomeadamente a agricultura e também a construção civil, viram destruídos cerca de 150 mil postos de trabalho. E, portanto, aqui denota-se, de facto, a importância do setor social, não só na resposta que dá aos carenciados, mas também do seu enquadramento na comunidade e, basicamente, na comunidade local. As Misericórdias portuguesas hoje têm, de facto, como disse, um papel muito relevante na sociedade e hoje nós somos 386 Misericórdias ativas. Temos cerca de 42.200 colaboradores diretos, não incluindo, naturalmente, os prestadores de serviços, nomeadamente na área da saúde, que acrescenta, naturalmente, mais alguns milhares. Temos cerca de 157 mil pessoas apoiadas por dia pelas Misericórdias. 2.876 respostas sociais, 461 estabelecimentos de lar, 420 respostas de serviços de apoio domiciliário, 315 creches, 262 estabelecimentos do pré-escolar, lares de infância e juventude são 39, temos lares para pessoas com deficiência e CAUS, 46, 23 hospitais, outra resposta de saúde, 101, unidades de cuidados continuados, 111, realidades museológicas, 82 e imóveis de interesse arquitetónico, 1060. E damos formação a 220 Misericórdias. Portanto, este é um contexto das Misericórdias em Portugal à data de dezembro de 2014. Somos, de facto, naturalmente, uma realidade incontornável da sociedade portuguesa. E isto demonstra claramente que as Misericórdias souberam, ao longo dos seus 500 anos, resistirem à crise. E uma das fórmulas que foram possíveis de levar e implementar e fazer com que esta perenidade se mantivesse tem muito a ver com uma coisa que que está no código genético das Misericórdias, é fazer mais com menos. Isso leva também, portanto, a que a perenidade das Misericórdias possa, de facto, hoje ser uma realidade, porque é a capacidade que têm de se adaptar à realidade concreta de cada momento. Mas isto é a realidade de hoje. E o desafio que nos fazem aqui hoje, nomeadamente no painel, é os desafios do setor social e solidário. E eu queria aqui deixar alguns contributos e, portanto, se por um lado quis fazer o enquadramento do que são as Misericórdias, importa aqui dar os contributos para que se possa eventualmente discutir o futuro do setor social e solidário e, naturalmente, em particular, das Misericórdias portuguesas. É necessário
encontrar novas soluções para as necessidades sociais emergentes. E eu aqui dividiria duas questões. Por um lado, nós temos problemas conjunturais, e conjunturais que, se não forem resolvidos a curto prazo, podem, de facto, transformar-se em problemas estruturais. E, basicamente, parte destes problemas conjunturais tem a ver com a crise económica e financeira e a crise social que se abateu pela Europa e pelo país, que levaram a que houvesse, de facto, muitas famílias que deixaram de ter os seus rendimentos mínimos para uma vida decente e, naturalmente, também devido ao desemprego. Isto aqui cria, naturalmente, dois problemas. Por um lado, um problema ao Estado Central. E porquê? Porque, naturalmente, neste contexto de crise, o Estado está obrigado a responder a cada vez maiores necessidades, a cada vez maiores dificuldades. E tem, naturalmente, também mais solicitações. Mais solicitações, nomeadamente com mais encargos sociais com os desempregados. Mas isso leva a que haja, naturalmente, por parte do Estado, menos receitas e, naturalmente, também menos recursos disponíveis para fazer face a essa responsabilidade com os nossos concidadãos. E essas dificuldades do Estado são, na maior parte dos casos, supridas pelo setor social. Isto é, quando há uma crise, o Estado tem dificuldade em responder. E é exatamente quando as misericórdias ou o setor social permitem, entre aspas, têm mais clientes. E, portanto, esta é uma situação complicada que leva, obviamente, também a que nós tenhamos de socorrer mais pessoas e, portanto, nós também teremos, naturalmente, daí mais encargos. Isto leva-nos a uma questão fundamental, que é a sustentabilidade. As misericórdias têm que ter a capacidade de responder às suas obrigações enquanto entidades do setor social. Mas para responderem a essas solicitações, têm naturalmente que ter meios, que ter posses para o fazer. E, portanto, é exatamente neste dualismo que nos encontramos, mas que felizmente estamos, na minha opinião, a sair desta crise e, portanto, verificamos que as misericórdias têm esta dualidade. Têm que responder a mais solicitações, diria, entre aspas, de clientes num período de crise e, por outro lado, têm que garantir-se também a sua sustentabilidade. E é neste propósito que nós também não podemos deixar de considerar as questões de natureza estruturais. Foi aqui falado também já, há pouco, por outros intervenientes, numa questão que é, obviamente, preocupante, mas que tem uma causa benéfica, que é o facto do envelhecimento da população. Nós hoje temos uma população mais envelhecida porque a esperança média de vida também é maior. Deve-se muito, naturalmente, à melhoria das condições de vida, aos progressos da medicina e, portanto, nós temos aqui uma preocupação. É que as pessoas tenham, de facto, uma melhor qualidade de vida na sua velhice. Mas também nos traz outros problemas, nomeadamente, que aqui não foi abordado, mas que não podemos deixar de referir, que são as doenças neurodegenerativas. E, portanto, as nossas respostas, que há pouco referi, nomeadamente de estabelecimentos residenciais para pessoas idosas, mudaram por completo a sua tipologia. Nós hoje temos idosos com problemas de doenças neurodegenerativas, nomeadamente de Alzheimer ou Parkinson ou outras da natureza. Temos, portanto, problemas de dar resposta adequada a essas populações residentes e, portanto, neste contexto de crise, de facto, há necessidade de encontrar novas soluções e é necessário fazer uma nova abordagem, nomeadamente no que diz respeito às políticas sociais, às políticas de saúde, às políticas de educação e às políticas de emprego. E essas políticas, as novas políticas, têm que nos garantir, por um lado, respostas adequadas às necessidades dos cidadãos. Por outro lado, não pode deixar de ser garantir a sustentabilidade das respostas sociais e das respostas na área da saúde, para que possamos, naturalmente, ter também uma sociedade mais justa, mais coesa, mais solidária, mais equilibrada, com mais emprego e com, naturalmente, mais qualidade de vida. Eu deixaria aqui, portanto, um contributo. Iria, portanto, alinhar
a minha intervenção numa solução que apontava para um caminho possível, que é o caminho da inovação social. E no caminho da inovação social, para nos poder ajudar a responder positivamente e também de uma forma criativa a encontrar soluções para os problemas que nós hoje temos de resposta às solicitações cada vez maiores dos nossos concidadãos. E, portanto, se poderá ser pela inovação social, importa dizer ou definir o que é inovação social, para se perceber o enquadramento que pretendemos dar às coisas. Pode-se entender que inovação social é o desenvolvimento e implementação de novas ideias, seja na área dos serviços, seja na área dos produtos, para atender às necessidades sociais mais prementes, para garantir uma melhor qualidade de vida dos nossos concidadãos. Na inovação, no campo social, económico e na organização do território nacional, nós temos que encontrar, portanto, processos de mudança de atitudes, mas também processos de mudança organizacionais, para poder garantir e para podermos atingir e alcançar uma melhor qualidade de vida e uma melhor qualidade de resposta ao combate à pobreza e à exclusão social, potenciar, como disse, a coesão social e, através disto, também, através do empreendimento social, empreendedorismo social e, em relação aos nossos idosos, promover o envelhecimento ativo e saudável. Para isso, existem, de facto, hoje recursos ou instrumentos disponíveis. Fundos para a inovação social, que o próprio Governo hoje disponibilizou, hoje em dia, através do Portugal 2020, Iniciativa Portugal de Inovação Social, com a resolução do Conselho de Ministros de número 73, em que tem uma abrangência de 150 milhões. E aqui, 150 milhões de euros. E, portanto, aqui eu distinguiria basicamente dois programas que, no concreto, se aplicam às misericórdias. O Programa de Parcerias para o Impacto, que apoia, são entidades da economia social, nomeadamente as misericórdias, e que tem um suporte para iniciativas de inovação e empreendedorismo social de elevado impacto, que se encontra em fase embrionária ou exploratória. Por outro lado, também aqui já referido de uma forma sucinta, os programas de capacitação. E os programas de capacitação para o investimento social não são mais do que vales de capacitação atribuídos aos destinatários para reforço das suas competências, para a implementação de novos projetos de inovação e de empreendedorismo social. É, portanto, uma das vias possíveis, juntamente com a estratégia da Europa 2020, que estimula a inovação e o empreendedorismo baseados sempre no conhecimento. E, portanto, este é um enquadramento, é um possível caminho para encontrarmos uma solução para a encruzilhada em que nos encontramos. Concretamente, também importa, por parte do Estado, esclarecer algumas dúvidas que subsistem, e eu posso ser aqui portador de muitas dúvidas de muitos provedores, de muitas misericórdias, no que diz respeito, nomeadamente, aos apoios que o Estado disponibiliza para o setor social. E deixaria aqui dois apenas. Por um lado, na área social, na parte dos equipamentos sociais, que a grande parte deles datam dos anos 80, e tem muito a ver com a história das misericórdias, porque expoliadas dos seus hospitais pós-25 de Abril, viraram-se para as respostas sociais, nomeadamente na infância, na parte dos ATLs, de creches e jardins, e, portanto, os equipamentos hoje são equipamentos que, em grande parte, foram construídos nos anos 80 e precisam necessariamente de se adequar aos normativos legais que hoje estão em vigor. Por outro lado, não menos importante, é o processo de devolução dos hospitais às misericórdias, que tem também de ser adequados os seus estabelecimentos às normas que hoje estão em vigor. E muitos exemplos acontecem. É que os hospitais que hoje são detidos pela gestão pública, mas que são, portanto, enquanto propriedade das misericórdias, grande parte deles não estão adequados às normas hospitalares e, portanto, é um paradoxo, mas quando devolvidos às misericórdias, as misericórdias têm a obrigação de, em 3 anos, os adequar aos normativos em vigor. E, portanto, esta duplicidade importa aqui esclarecer, porque, ao que me parece, há grande confusão, ou pelo menos não há esclarecimento no que diz respeito aos apoios que o Estado possa disponibilizar para que as misericórdias que retomem os seus hospitais
possam efetivamente adequar esses estabelecimentos aos normativos em vigor. E, portanto, este é um caminho. Mas há outro caminho que nós não podemos deixar de fazer e continuar a trilhar, que é o caminho do trabalho em conjunto. O trabalho em conjunto com a CNIS, com a União das Mutualidades, mas também com o poder local, isto é, com os agentes locais, com aqueles que conhecem a realidade, com aqueles que sabem e que estão próximos das pessoas, exatamente como também as instituições do setor social. Nós emanamos, como aqui já foi dito, da sociedade civil. E, portanto, nós somos efetivamente essa emanação. E, portanto, nós representamos as pessoas e existimos para dar resposta às pessoas. O Sr. Bispo, há pouco, referia, de uma forma também muito clara, as obras de misericórdia. E dizia, essa é uma parte que compete às misericórdias. Compete às misericórdias, mas diria que compete a todos nós, enquanto responsáveis por poder permitir, por poder facilitar aos nossos concidadãos uma melhor qualidade de vida. E nesse aspecto, eu julgo que é fundamental reforçar o trabalho em rede. O trabalho em rede, como disse, tanto da União das Misericórdias, das Mutualidades e da CNIS, mas também essa rede com o poder local, nomeadamente através da rede social. E nesse aspecto, eu julgo que nós podemos dar respostas, por um lado, àquilo que já foi referido e que o Sr. Presidente da Câmara aqui muito bem explanou, que é o problema da demografia. E se hoje temos, de facto, um aumento da esperança média de vida que, por isso, tem um lado positivo e saudável, que é que as pessoas poderem viver mais tempo, tem por trás um drama pessoal e um drama social, que é viver sem qualidade de vida e, em grande parte, o surgimento de uma realidade que há bem poucos anos não era detectável, porque a esperança de média de vida que tínhamos de 60 a 65 anos não permitia detectar as doenças neurodegenerativas, que hoje felizmente se detectam, porque as pessoas vivem facilmente até aos 100 anos. Hoje, nos nossos lares, diariamente fazemos festas de aniversário, de centenários, coisa que era impensável há 10 ou há 20 anos. Hoje é já um hábito normal termos, de facto, essas festas, mas também sabemos o drama que por trás disso está, que é, portanto, o problema das doenças neurodegenerativas. E, nesse aspecto, nós temos que, de facto, também aqui pôr uma tónica que é na reformulação do modelo de apoio à terceira idade. E temos que o fazer, temos que partilhar isto, temos que refletir todos em conjunto. Entidades do setor social, mas, naturalmente, também o poder local e o Estado. Isto para quê? Para, como aqui diz, para que nós tenhamos mais futuro, para que tenhamos mais Portugal. Muito obrigado.